15 minutos para mudar o seu dia. Que bom que você está aqui comigo nesse dia de hoje. Estamos juntos no Brasil e pelo mundo, rezando, ouvindo a palavra de Deus, procurando no Senhor a sua vontade para a nossa vida. É isso que você está fazendo também, pedindo a Deus nesse momento a direção para o seu dia. Então, que ótimo que nós estamos juntos. Se quer abrir a sua Bíblia, na passagem que vamos usar no dia de hoje, está em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. 1 Samuel 2, do 1 ao 9. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, eu já vou convidar você a fazer duas coisas importantes. Primeira é você se inscrever no canal. Clica aí, olha, no sininho, clica aí em inscrever-se, onde está inscreva-se, porque assim, quando nós começarmos o nosso programa, o YouTube vai avisar você que nós estamos ao vivo, não é? Além disso, quando você se inscreve, o canal ele vai ganhando relevância, ou seja, o YouTube o envia para outras pessoas que talvez nem estejam acostumados com essa programação mais voltada para a espiritualidade, para a abertura do coração a Deus, mas que são pessoas que estão precisando de uma palavra de ajuda, de uma palavra de esperança, estão precisando encontrar Deus na sua vida. Então, quando você faz isso, você também evangeliza. E a outra coisa que eu quero te convidar a fazer é para você clicar nesse aviãozinho que tem aí e enviar para alguém. Convida a pessoa para participar conosco agora. Estamos começando. Às vezes, porque você enviou, ela vai acompanhar a palavra de hoje, tá certo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. E diz assim: Ana orou e disse: Meu coração exulta no Senhor. Graças ao Senhor se levanta a minha força. Graças ao Senhor se levanta a minha força. Minha boca desafia meus adversários, porque me alegro, ó Deus, em tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Outro além de ti não há. Não há rocha firme como nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas. Não saia insolência de vossas bocas. Pois o Senhor é um Deus que sabe. É Ele quem pesa as nossas ações. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor. Os saturados se empregam para ter pão, mas os famintos param de sofrer. A mulher estéril 7 vezes dá à luz, mas fenece a mãe de muitos filhos. O Senhor é quem dá a morte e a vida, faz descer a morada dos mortos e de lá voltar. O Senhor é quem torna o pobre ou rico, é Ele quem humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o indigente. Dá-lhe assento entre os príncipes, destina-lhe um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra, e sobre elas ele apoiou o mundo. Ele vela sobre os passos dos seus santos, mas os ímpios perecem nas trevas, pois ninguém triunfa pela própria força. Palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força. Meus queridos, quando Deus nos ordena que nós façamos algo, essa mesma ordem de Deus é também graça. Essa mesma ordem de Deus é a maior prova, é quase um juramento de que nós podemos realizá-lo. Então, quando Deus nos diz, por exemplo, que nós devemos viver de uma maneira casta, é como se Ele dissesse para nós ao mesmo tempo: eu juro que você pode. A minha graça não te faltará. Eu serei a tua força, eu serei o teu sustento.
Quando o Senhor nos manda enfrentar com alegria as nossas adversidades, isso é um testemunho maravilhoso, isso é escandaloso para o mundo. Como pode alguém estar feliz e ser alegre em meio aos seus sofrimentos? Não é? Mas é o Senhor nos dizendo: eu juro a você que você pode ser feliz em meio às suas dores, que você pode ser feliz mesmo entre lágrimas. Eu serei a sua força, eu serei a capacidade que você necessita. Então Deus nos manda fazer o mesmo que Ele deseja fazer. O que é a vontade de Deus para a nossa vida, Ele nos ordena que nós o façamos. E quando nós o obedecemos, o nosso querer e o querer de Deus se tornam um só. Você tem ideia do que é isso? Quando a vontade de Deus e a sua vontade se tornam uma só coisa? A vontade de Deus e a sua vontade sendo uma só, quem se oporá a ela? É como diz a palavra: agindo Deus, quem impedirá? Se é isso que o Senhor quer, quem lhe fará frente? Quem o confrontará? Então, quando a nossa vontade e a vontade de Deus se tornam uma só, a nossa vontade se torna imbatível. É por isso que tudo é possível a quem tem fé. É por isso que nada nos é impossível quando nós contamos com Deus. Por isso, quem obedece vê milagres. Quem obedece se solta totalmente para navegar ao sabor do sobrenatural. Obedecer a Deus é você estar ali, na crista da onda do sobrenatural. Você já viu quando um surfista, ele está lá no alto da onda, entende? Sendo carregado por ela? Obedecer a Deus é você permitir que o sobrenatural vá com você por cima de tudo aquilo que o natural não seria capaz de resolver. Obedecer a Deus é caminhar com Jesus sobre as águas. Obedecer a Deus é, como aconteceu com Moisés e o povo de Deus, atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Então nós precisamos aprender a nos lançar em Deus. O que é obedecer o Senhor? É você confiar tanto nele que você se lança, você se arremete, você se joga na vontade de Deus. Sendo assim, nós temos de nos desvencilhar dessas nossas seguranças temporais para nós fazermos essa experiência. A experiência da vontade de Deus é você fazer a experiência do próprio Deus. Obedecer a Deus é experimentar o eterno. Só que para fazer isso, amigo, minha amiga, você precisa largar das suas falsas seguranças. É como se o Senhor colocasse as suas mãos embaixo, você com um abismo aos seus pés, você preso na segurança de um galho, seus braços fraquejando, seus dedos prontos a vacilar e a te soltar no abismo. Deus coloca a mão por baixo e diz: eu vou salvar você, mas você vai ter que dar um passo na fé. Solta do galho no qual você está pendurado. É nessa hora que a gente descobre e diferencia os que creem dos que não creem. Não é? Você teria coragem de dar esse passo na fé nesse dia de hoje? Quando nós fazemos isso, isso é uma declaração de que nós compreendemos, nós cremos e compreendemos que é Deus quem opera tudo. É Deus quem realiza todas as coisas. Os homens só podem fazer o trabalho de homens. E ninguém pode esperar dos homens mais do que aquilo que eles conseguem entregar. Nada mais do que o que um ser humano pode realizar. A nossa decepção é que nós esperamos dos homens, das mulheres, do ser humano, aquilo que o nosso coração anseia, mas que só Deus pode nos dar. Entende? É Deus quem opera como Deus. Só Deus pode o impossível. Enquanto nós esperarmos das pessoas a nossa realização mais profunda,
que nos amem, que nos compreendam indiscriminadamente, que sejam para nós companheiros incondicionais. Não importa o que aconteça, que a pessoa vai estar ali do nosso lado, na sua total fidelidade, sem cometer erros, sem tocar em nossas feridas, sempre nos promovendo, honrando a amizade que temos, sendo grata a nós pelas coisas que nós fizemos por ela. Enquanto nós esperarmos isso, nós vamos tropeçar de decepção em decepção. Não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Ah, eu não espero, mas você espera. A gente espera dos outros. Quando nós queremos que a pessoa seja a nossa segurança, quando ela seja o nosso arrimo nos momentos de dificuldade. Conte assim com as pessoas, aceite a ajuda, seja humilde, mas ponha a sua esperança no Senhor, porque até por meio dos outros, quem faz tudo em nossa vida, quem opera tudo e quem age como Deus, somente o próprio Deus. Ninguém pode fazer isso no lugar dele. E para Deus, nada é impossível. Seu marido não pode todas as coisas, seus filhos não podem ajudar você como você espera. Sua mãe, por mais que te ame, não poderá ser para você tudo o que você precisa. Não poderá ser, mas para Deus, os seus impossíveis não são nada. Para Deus, nada é impossível. Então, todos nós possuímos, como cantou aqui Ana, nesta palavra, está em 1 Samuel, mas é um salmo, né? É um cântico ao Senhor. Como disse Ana, no versículo 1, meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força. Repita isso. Graças ao Senhor se levanta a minha força. Todos nós possuímos uma força que Deus levanta, gente. Se você abrir a sua Bíblia aí e ler com seus próprios olhos, até repito onde está. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Você vai ver a seguinte declaração: meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força. Você conhece alguém que está abatido, que está tendendo a desistir, que está cansado, está frustrado, está pensando em jogar tudo para o alto? Será que não valia a pena você nesse momento enviar esta palavra para esta pessoa? Aí, ó, na tela do seu smartphone, do seu tablet, no seu computador, tem um aviãozinho, igual um aviãozinho de papel, uma setinha. Clica nele e envia para esta pessoa. Porque muita gente precisa entender que existe em nós uma força que se levanta quando nós estamos abatidos, fracos, tendendo a desistir, mas essa força só se levanta pela graça de Deus. Há muitas pessoas na Bíblia, não vou nem dizer personagens, né? Que é a mesma coisa, mas às vezes personagens parecem fruto de uma história em quadrinhos, de um conto. Não, há muitas pessoas na Bíblia cuja história foi registrada para ser um exemplo para nós. Você precisa, por exemplo, conhecer a história do profeta Amós. O profeta Amós era um simples boiadeiro ali da região de Tecoa, mas a sua força foi levantada por Deus. De um boiadeiro, um profeta. De um homem frágil, desconsiderado, a um homem que não poderia encontrar resistência, a um homem que passou a ser ouvido porque a autoridade de Deus estava com ele. Talvez você diga, eu sou menos do que um boiadeiro, mas se Deus está com você, meu amigo, nem o mundo inteiro, nem o inferno poderão contra você. Assim foi com Pedro, assim também foi com Paulo. Eu conheci, convivi com um homem maravilhoso, que saudade que eu tenho dele, que falta nos faz esse abençoado desse Padre Jonas, não é verdade? Você concorda comigo? Quando o Padre Jonas decidiu fundar a comunidade Canção Nova, com tudo que essa comunidade é, ele praticamente se viu diante de algo impossível. Não é? Uma comunidade de homens e mulheres na altura em que surgiu, entende?
disposta a evangelizar 24 horas por dia, vivendo da providência, não é? Depois com os meios de comunicação social. Era uma tarefa impossível, mas ele venceu. Porque quando você sozinho abraça um desafio muito grande, esse desafio pode simplesmente esmagar você, porque ele é muito maior do que as suas forças. Mas quando você com Deus abraça esse desafio, você vence, porque a força onipotente de Deus está com você. Todos nós necessitamos de mais poder, de mais coragem, de mais sabedoria do que aquela que nós estamos possuindo nesse momento. Vou dizer de outra maneira, você precisa, querido, de mais poder, de mais força, de mais coragem, de mais sabedoria do que a que você tem no momento. Isso é que é crescer em Deus. Esse é o crescimento espiritual de que fala a palavra de Deus. E ir crescendo até a maturidade, até a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus nos desafia a chegar na estatura do seu filho dileto, seu filho amado, o Filho de Deus, que é Jesus, não é? E aquele cujo coração exulta no Senhor, como diz aqui a palavra, e todo dia espera os recursos divinos, espera o amparo de Deus, espera as ferramentas que ainda não tem, os meios que não possui, recebe aquilo que espera e muito mais. Tudo que você que caminha com Deus, exulta no Senhor, louva a Deus, confia que dele virá a sua força, tudo aquilo que você espera de Deus, você receberá essa quantidade e muito mais. Então, o conceito de dificuldade, ele é bastante relativo. Quando você vai numa academia, por exemplo, de musculação, você vê que dificuldade é relativa. Porque o que é difícil para um é fácil para outro. E às vezes a aparência engana. Você chega na academia, tem um homem enorme e tem dificuldade de pegar os pesos mais leves. E às vezes você vê um camarada lá até meio franzino, mas ele pega 2, 3 vezes o peso que o grandão não consegue pegar. Porque os seus músculos estão preparados, porque ele já vem se exercitando, porque a sua força é maior. Então, o conceito de dificuldade é bastante relativo. O que é impossível para alguns é até fácil para outros. Então, depende muito da força de que nós dispomos. Essas dificuldades só são dificuldades para você quando elas estão além das suas forças. Mas na medida em que a força aumenta, a dificuldade diminui. Por que Deus não retira certas dificuldades da nossa vida? Porque Ele não quer que a gente vença pela ausência da dificuldade. Ele quer que eu e você vençamos pelo aumento da nossa força. Não peça a Deus para retirar. Peça a Deus para te dar força, para te dar sabedoria, para te dar coragem. Assim você vai mastigar esse obstáculo, esse problema, essa dificuldade com os seus dentes. Vai se tornar um alimento para você e você vai se tornar numa pessoa que você ainda não era. E isso é muito maior do que se Deus simplesmente tivesse retirado essa dificuldade. E se esse poder chega à esfera da onipotência, e amigo, aí a dificuldade acaba totalmente, porque Deus tudo pode. A nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós recebemos a nossa suficiência do alto. A nossa suficiência vem de Deus. E todas as ordens que Deus nos dá já traz em si uma graça. Quando Deus te manda uma coisa, Ele não manda uma coisa que está além da sua capacidade. Junto com o que Ele te manda, Ele te dá a capacitação para executar. E se estivermos alinhados com a palavra de Deus, se nós estivermos unidos com a inspiração que Deus nos dá pessoalmente, em cada momento que nós estivermos vivendo, nós podemos crer que Deus fará qualquer coisa em nós e por meio de nós. Então, se formos um no meio de 1000, nós poderemos fracassar. Imagina você lutando contra uma multidão. Claro que você pode fracassar,
Mas se formos mais Deus, mais Deus, estamos predestinados a vencer. A minha pergunta para você é: como é que você vai enfrentar esse dia de hoje? Só você ou você mais Deus? Vamos rezar, vamos colocar na presença de Deus esse nosso dia, esse momento lindo de oração que nós estamos vivendo. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e nós te pedimos: vem, Senhor, e levanta a nossa força. Porque sem Ti, Senhor, quem somos nós? Somos fracos, pecadores, insuficientes. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos menores do que os nossos problemas mais fracos, mais frágeis, mais pequenos, menores. Mas, Senhor, quando nós estamos unidos a Ti, nem mesmo as mais duras dificuldades têm o poder de nos desanimar. E encorajados, um passo após o outro, com a Tua graça, Senhor, nós vamos vencendo. E venceremos também nesse dia de hoje. Por isso nós te pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que tudo que formos viver nesse dia, vivamos pela graça de Deus, com a sabedoria do alto e com a luz do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a saúde e a paz. Que nos abençoe esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Envia esse momento abençoado, tão curtinho, né? 15 minutos para mudar o seu dia. Envia para alguém que está precisando de um dia transformado pela força do Espírito Santo. E me conta aqui, com você também acontece assim? Põe aqui no comentário. De você muitas vezes se sentir fraco, abatido, mas depois de um momento de oração, sentir que Deus, pela sua força, pelo seu Espírito, te levantou? Me conta que eu quero saber.